pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033 2213. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Acerte no ponto com os Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados, na Arthur Bernardes, esquina com Saldanha Marim. Invista no novo eixo comercial de Campos. Invista nos Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto. Garanta o seu lote pelo WhatsApp 22 99912 5455 ou pelo site jardinsdoflamboyantoficial.com.br. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. ZYW219 Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos o Folha no Ar num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 de 2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e o apoio da Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Começando agora o Folha no Ar eu sou o apresentador Marco Antônio Rodrigues, jornalista Arnaldo Neto, e hoje teremos, Arnaldo, a presença do reitor da UENF, Raul Palácio. E nós vamos com muitas manchetes interessantes, não só do nosso site, folha1.com.br, mas também o jornal que esteve nas bancas, o que está nas bancas até hoje, porque ele vai de 12 a 15, hoje é dia 14 de 3 de 2022. Em 2 anos de pandemia, Campos perdeu 1.827 vidas para o Covid. Tiro na pelinca em ação da postura contra a aglomeração. Quer dizer, vai, vem, continua isso, mas a gente vai comentar isso no final, Arnaldo.
Guerra reflete no preço dos combustíveis. Senado aprova projeto para reduzir preço dos combustíveis. Violência política contra mulheres. Tudo isso nós vamos conversar no final com o Arnaldo. E agora é hora de dar as boas-vindas ao Arnaldo e ao nosso convidado de hoje, o reitor da UENF, Raul Palacios. Um bom dia a vocês e tudo pronto aí para a gente começar o programa. Muitos assuntos interessantes vão vir. Bom dia. Opa, bom dia, Marco. Bom dia, professor Raul. Bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Marco, como você destacou aí, né? Nós tivemos a edição impressa no último sábado, né? Fechamos na última sexta-feira, vários destaques aí sobre política, vários destaques sobre economia, sobretudo essa questão do aumento do preço dos combustíveis, né? Que é uma coisa que vem deixando muita gente desconcertada, até mesmo porque quando a gente fala em aumento de preço de combustíveis, né? Agora pela manhã nós temos muitos ouvintes taxistas, muitos ouvintes que são motoristas de aplicativos e esse preço acaba refletindo na vida dessas pessoas e acaba refletindo na vida de todo mundo, porque você tem ali também o valor agregado. Nós estamos falando da gasolina, do diesel, nós estamos falando de todos os combustíveis, do gás de cozinha, e isso impacta a vida de muita gente, muita gente mesmo, né? Aqui em Campos, por exemplo, gás encanado é raro, né? São poucos bairros que tem gás encanado, a maioria ainda usa gás de cozinha, e na periferia, sobretudo, muita gente já está usando lenha, né? É um risco de saúde, é um problema de saúde pública, inclusive, devido ao uso dessa fumaça. Isso deixa todo mundo preocupado, tenho certeza disso, né? O número uma reação em cadeia, infelizmente. O diesel sobe, vai subir o frete, isso vai chegar em todos os alimentos que já não estão baratos. Então, assim, é um momento de muita preocupação econômica. Como você mesmo disse, aí, o Congresso chegou a aprovar uma medida para reduzir o preço dos combustíveis, já sancionada essa medida pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como vai ficar a questão do ICMS em relação aos combustíveis, porque, pelo que diz a lei, os secretários estaduais vão ter que entrar num acordo para ter uma taxa única de ICMS. Lembrando que do Rio de Janeiro era uma das mais altas. Tomara que não pegue o Rio de Janeiro como exemplo, né? Acho que não é o momento para isso. Enfim, vamos tentar ver se equilibram aí numa taxa mediana, pelo menos, para todo o país. E também não vai incidir um ICMS em cadeia, vai ser um ICMS só, ao menos, né? É o que a lei prevê. Porque também, Marco, vamos ser muito sinceros, o professor Raul também deve ter visto isso ao abastecer seus veículos, vamos ser muito sinceros, os donos de postos também não colaboram muito, né? Porque a especulação sobre o aumento começa, o preço já altera na bomba. A especulação sobre uma baixa começa, não pode baixar porque tem um combustível ali estocado e isso vai gerar algum tipo de prejuízo. Isso acaba sendo até desleal para o consumidor. Falo isso porque na noite que o anúncio foi anunciado, na quinta-feira, eu fui ao posto de gasolina e paguei R$ 7,68. Voltei ao mesmo posto de gasolina no domingo, paguei R$ 7,30 e pouco, R$ 7,40 e pouco, porque teve uma fiscalização do Procon lá. Então, se não tivesse fiscalização, o preço estaria até mesmo mais alto do que no dia da especulação sobre o aumento da gasolina. Então, tomara que funcione e funcione em cadeia, né? Funcione tanto da refinaria até a bomba, até o consumidor final. Mas é muito preocupante, e a gente já vai vivendo esse reflexo no supermercado. Quem vai ao supermercado está vendo isso, está vendo aí o preço das hortaliças, o preço de tudo que está disparando, e com o diesel em alta, a tendência é que isso ainda fique muito pior, infelizmente, devido ao valor agregado, que vai aumentar o valor do frete, né? Nós sabemos que no Brasil o principal modal de transporte é o rodoviário, nós não temos ferrovias a contento, o modal marítimo também não dá para atender a contento. Se chega no porto, ainda precisa do transporte rodoviário para chegar até o consumidor final, e o diesel com certeza vai impactar no valor de tudo isso. Então, é um momento de preocupação econômica e de torcida. Sabemos da influência nesse contexto da guerra da Ucrânia, com o preço do barril do petróleo chegando a beliscar os $140, mas acima dos $140. Mas esse modelo de cobrança
pelo valor internacional não é o mais correto, né? Não podemos receber em real e pagar em dólar. Acho que aí é onde o governo federal, né, tem autonomia, tem poder para mudar alguma coisa. Temos reservas para isso, então precisamos de ações concretas do governo para que possamos resolver essa questão da disparada do preço do combustível. Vou aqui falar de governo A, B ou C, Arnaldo, mas... Pois não, professor Raul. Arnaldo, posso falar um minutinho sobre isso? Por favor. Claro, claro. Só colocando primeiro, bom dia para todas e todas, bom dia Marco Antônio, bom dia Arnaldo. Em relação a esse tema, só colocar dois problemas que, no meu ponto de vista, estão realmente influenciando no processo uma política errada do governo Bolsonaro, lembrando que o governo brasileiro é o principal acionista da Petrobras e, consequentemente, tem poder da caneta para poder definir qual é a política de preço da Petrobras. Então, assim, duas políticas. Primeiro, internacionalização do preço, ou seja, o preço em dólar. E segundo, o descuido com o dólar, a relação entre o dólar e o real. Entendeu? Então, se a gente fosse imagina que o dólar tivesse 2 por 1, como estava um tempo atrás. Significaria que a nossa gasolina estaria que R$4, R$5, é isso? Então, por outro lado, imagina que o padeiro que está aqui na esquina, ele vai perguntar em Miami qual é o preço do pão. Bom, qual é o preço do pão aí em Miami? Não, o preço do pão em Miami são tantos dólares. Aí o padeiro começa a cobrar em dólar o pão para a população daqui. Isso tem um efeito em cadeia, porque, por exemplo, não sei se o pessoal sabe, o Brasil não está produzindo gasolina. Parou sua refineria, porque, claro, se é o mesmo preço comprar fora que produzir, entendeu? O preço final vai ser o mesmo, então é melhor comprar fora. Então a refineria não está trabalhando, não está trabalhando a refineria. É pessoal que está na rua, é desemprego, é um efeito devastador que tem essa política que tem hoje a Petrobras em relação ao preço. Sem contar o efeito na inflação. Entendeu? Ou seja, a inflação, praticamente 30% de todo esse processo de inflação, de forma direta ou indireta, tem a ver com o aumento do combustível. Então, assim, é um tiro no pé do governo Bolsonaro em relação a essa política e ela afeta fortemente a população. E quem ganha? Bom, quem ganha são os acionistas, né? Então, os acionistas, entre os quais está o governo brasileiro, logicamente aumenta o recurso que o governo brasileiro tem para utilizar, mas mal utilizado como estão hoje, acontece que a gente não sente o benefício desse processo. Então, assim, tinha escolha. A escolha foi feita de forma errada, no meu ponto de vista, e deixou o Brasil muito vulnerável ao mercado internacional. Então, agora, com o problema da guerra, o Brasil não pode começar a produzir gasolina de hoje para amanhã. Entendeu? Então, estamos vulneráveis, e por isso que eu falo que essa política de preço e não cuidar da moeda tem um efeito em relação à soberania nacional do Brasil. Então, no ano dos 200 anos da independência do Brasil, na realidade, estamos cada vez mais dependentes do mercado internacional e do capital estrangeiro. Só colocar esse ponto que acho que é importante dentro do processo. Ok, professor, obrigado pela contribuição. Mas, Marco, é isso, né? É esse dilema do preço do combustível, essa questão econômica que tem efeito em tudo, e o Raul pontuou bem a inflação na casa de 2 dígitos, que não víamos há muitos anos no país. Então, é necessário uma medida para conter essa questão. Não podemos mais desvalorizar o real. E eu estava lendo esses dias uma matéria do portal R7, né, que é ligado à Rede Record de televisão, e eles falando sobre o preço a disparada do preço da gasolina nos Estados Unidos. Marco já morou nos Estados Unidos, sabe que o combustível lá era bem mais barato, mas hoje, na conversão, o combustível lá é 5,38. Seria um sonho para a gente, né? 5,38 hoje seria um valor extraordinário, segundo o portal R7. Foi onde eu li essa matéria da semana passada, sabe, Marcos? Você que já morou lá. Sim. A gasolina não era nem considerada no salário médio. As pessoas nem consideravam, porque lá é por galão, né, que são 3 litros e 500 mais ou menos, 3 litros e meio.
não era nem considerado. Você chegava e botava com 10 dólares, você botava gasolina no seu carro, andava a beça. Hoje já está começando a... Mas aí tem também a história do ganho, né? O salário médio nos Estados Unidos não corresponde a R$1.200 aqui, que é o mínimo. O Raul está rindo, mas é verdade, ele sabe da história. Lá você, um salário mínimo em torno de $2.000, $1.800, dependendo de você onde trabalho integral. Porque lá tem muito half-time, né? É o pessoal que trabalha de manhã num emprego, de tarde no outro emprego, aí pega um outro, entendeu? É meio expediente. Então o cara às vezes ganha $2.500, $2.800. Uma família que ganha, digamos, a esposa e o marido $5.000, dependendo do estado, que tem estado, por exemplo, o estado de Connecticut é um estado muito caro, mas dependendo do estado que você mora, você vive bem. Com todo conforto. Isso. Marco Antônio, sem contar que a eletricidade nos Estados Unidos é subsidiada pelo governo. Isso é subsidiada, então, exatamente. Não se paga muito absurdo que se paga aqui no Brasil. Eu estava lembrando outro dia, Raul, que lá, o período que eu morei em Miami, o ar-condicionado ficava ligado o dia inteiro e isso não refletia muito na conta. Aqui, se você fizer isso, você está lascado. Você entendeu? Você não vai pagar a sua conta. Ou vai trabalhar para pagar a conta. Aí Por falar na conta de energia, já que vocês citaram esse assunto antes de a gente entrar na entrevista, eu acho que o Procon tem que ficar atento aí a essa conta de energia da Enel, sabe? Eu tô achando que tá vindo duplicado o preço. Vocês já perceberam de vocês? Vem uma cobrança com valor cheio, TS alguma coisa, e depois vem outra com outra sigla também de valor cheio, como se fosse uma energia complementar, tipo, acabou do reservatório, está usando como que fala, quando você pega ali da usina de Angra, usina nuclear, né? Térmica. Da GMA também, e outras fontes. Fugiu aqui a palavra. Mas está me parecendo uma cobrança complicada. Eu, por exemplo, né, eu tenho minha casa lá em Atafona, e meu quarto é separado, é uma suíte, é separado da casa. Eu fiquei um mês sem ir lá, o mês de janeiro sem ir lá em casa, fui acho que 3 dias, digamos assim, durante o mês. Quando eu peguei minha conta R$200. Eu falei, não pode, tá tudo desligado, então R$200. Eu nunca paguei nem perto de 200 quando eu ficava aqui, nem tem ar-condicionado na praia, enfim. Aí eu falei, eu fui conferir a leitura com a cobrança, né? Peguei o talão de cobrança e fui conferir o relógio. Tinha diferença de quase 100. Eu falei, eu liguei para a Enel para reclamar que tinha a cobrança muito superior. Aí eles ficaram de voltar lá em 15 dias. Acho que já passaram esses 15 dias, não voltaram não. Vou esperar quando chegar. Mas também pagando, não paguei não. Porque assim, e a gente tem que conferir, porque não tá fácil não. Tem que conferir. E Arnaldo, sem falar que o relógio agora em algumas casas, por exemplo na minha, ela não fica mais na entrada da casa. Ela fica lá em cima. Então, para conferir lá em cima, realmente fica difícil esse negócio, entendeu? Então, realmente, isso tem que dar uma conferida. Isso que o Raul está falando, por exemplo, o meu relógio teve um problema de curto há um tempo atrás. Então, o que aconteceu? Aquele cristal, aquele vidro, aquele plástico, aquele plexiglass, que eu não sei o que é, ele está todo embaçado. Você não consegue, ele está queimado por dentro, você não consegue ler. Quer dizer, eu, que sou o consumidor, que tenho direito de conferir, não tenho condições de conferir. Aí o que você liga? Primeiro, o grande desafio, tentar falar com a Enel. Já é um desafio total. Você fica esperando. E segundo lugar, o cara que vem fazer ele vem em horários alternados, você nunca consegue encontrar ele. Ele vai, e às vezes ele faz, isso já me disseram, um ex-funcionário da Enel, que eles fazem a nota pela média que você gasta. Então peraí, se um mês você viajou, não tem ninguém na sua casa, como o Arnaldo está falando, vem uma conta de R$200 que você não consegue pagar nem se está todo dia na casa, o que é isso?
Você não acha que deveria ter mais transparência nessa história? Nós deveríamos... Infelizmente, nós somos acomodados também, né? A gente devia chutar o balde, criar caso, ligar, chamar o PROCON. Mas, infelizmente, a gente fica meio pacífico. A gente evita o problema, na verdade. É verdade, Arnaldo. Vamos evitar esse problema. E aí, muitas vezes, evitando o problema, a gente acaba criando um outro. Porque, em muitos casos, vira uma bola de neve. E nós estamos falando aqui, nós três que estamos aqui na bancada, nós temos uma posição financeira muito confortável em relação a muitos de nós que estão nos ouvindo. Porque tem gente que não tem condições mesmo de pagar, não tem condições mesmo, quem está desempregado, quem vive em situação na linha da pobreza. A rádio é um veículo popular e chega a muitos lugares, né, nós sabemos disso. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo. É o preço do combustível, é o preço da energia, é o preço do alimento, e aí como que a pessoa vai sobreviver, né? Eu vejo com muita preocupação mesmo, e digo mais uma vez, nós temos uma posição um pouco confortável, mas mesmo nós temos uma posição um pouco confortável em relação a muita gente, não que sejamos das camadas mais ricas, longe disso, e o grande erro muitas vezes da população brasileira é a classe média baixa, achar que é maior, que é rica em relação às classes menos favorecidas, e eu me considero na média baixa ali, mas tendo uma posição confortável em relação a muita gente que está abaixo, que ganha muito menos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, como que uma família sobrevive com um salário mínimo, né? Nós que de um provedor, eu acho quase impossível, né? Fazendo as contas. Pois é. Eu vou ao supermercado quase que diariamente, fico aqui em Campos, na parte hotel, e aí não tem condições de fazer compra de muita coisa, tem que comprar quase todo dia mesmo, porque não tem onde armazenar. Eu vejo no dia a dia o preço da carne, por exemplo, aquelas bandejinhas prontas com carne, você vê, olha o preço, R$40, que você olha, são 3, 4 bifes. Tipo assim, coisa para uma pessoa comer. Claro, carne de primeiro, tudo bem, mas então o pobre tem que comer só carne de segundo, de terceiro, não tem direito a comer uma carne de primeiro também. É uma situação descontrolada economicamente e que, infelizmente, não sabemos onde isso vai parar. E aí eu vou até além, Marco, para que não tenha uma interpretação de que esse discurso tenha uma conotação somente de crítica ao governo federal. Infelizmente, eu não vejo essa solução a curto prazo, independentemente de qual for o resultado das urnas em outubro deste ano. Não vejo, infelizmente, ainda um sinal para isso, porque aí nós vamos para a macroeconomia também, né? Nós vamos para a questão da guerra. Falamos aqui, alguém citou a questão do pãozinho francês. O trigo vai subir, isso vai cair na conta do pão francês também, porque Rússia e Ucrânia são países com clima muito diferente do nosso, e são grandes exportadores de trigo. Tem a questão dos fertilizantes também. Tudo isso vai acabar ainda caindo na conta e no bolso de todo mundo. Mas já são 7h23, avançamos um pouquinho aqui na economia. Raul, quer falar? Não, na realidade eu só queria lembrar que esse mês começou a declaração do imposto de renda, não? E mais uma vez, quem paga imposto digamos assim, se complica, porque a tabela não foi corrigida. Então, aí tu tem uma tabela que não é corrigida com uma inflação do ano passado de 10%, aí tu realmente está puxando para baixo as pessoas. Então, tem muita gente que não vai pagar imposto, mas poderia ser bem mais do que temos hoje, entendeu? Sem falar que o salário mínimo também não foi acrescido da forma em que deveria ter sido. Então, assim, tu vê que de qualquer forma que a gente olha para o problema, a população, inclusive a população mais pobre, é quem se prejudica dentro desse processo. Entendeu? Então, assim, é o que realmente é complicado dentro de tudo. Ou seja, tem uma camada da sociedade que daqui a pouco vai deixar de existir. Não pelo fato de que vai deixar de existir fisicamente, senão que não vai ter como sobreviver. E isso leva a outras ações que nós sabemos, entendeu? Mas, assim, o governo tem dinheiro para poder compensar esse processo. Só que simplesmente não é objetivo fazer isso. Então, enfim, só aqui na parte econômica a gente colocando todas as mazelas agora de manhã, não? É que é segunda-feira.
É segunda-feira de... Então, Quer dizer, segunda-feira é ruim pra gente, então que fique ruim para os outros também, né? Porque aí a gente solta tudo, fica todo mundo... Mas, em relação à gasolina, eu só quero falar uma coisinha. Pelo menos a gente tem como reduzir um pouquinho, porque tem aquela tabelinha do preço do álcool para quem tem carro que use os dois combustíveis. Tem a tabelinha que quando chega a 70%, menos de 70% do valor da gasolina, vale a pena você usar o etanol, porque ele ele gasta um pouquinho mais, mas dependendo da situação, você consegue equilibrar o orçamento. Pelo menos você acaba gastando mesmo. Não tem aquela história, Raul e Arnaldo. Aumentou a gasolina. Eu falei, não interessa, eu vou continuar botando só R$20 mesmo. Pois é. R$20 daqui a pouco vai ser... Não, R$20 não. R$20 não dá pra andar, não. Não dá, não. Não dá mais, não. Mas, gente, vamos aqui a pauta da nossa entrevista. Antes, só, Raul, peço licença para trazer uma informação aqui. A Joseli Matias trouxe em primeira mão agora aqui, até fora do horário dela, então acho que vale a nossa editora do online, até fora do horário, que é informação importante. O Ministério Público realiza, nesse momento, uma operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Campos e também na capital fluminense. O objetivo é cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em face de 7 denunciados por integrarem organização criminosa que atua com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município aqui do Norte Fluminense. A operação é realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado em parceria com a Polícia Federal e conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público. Essa operação está acontecendo agora, os desdobramentos dela e todas as informações você acompanha, claro, em folha1.com.br, tá certo? Professor Raul, agora sim, vamos à nossa pauta de hoje. A gente tem bastante tempo lá no final, dá para a gente falar bastante sobre o assunto, mas comentava aqui com você no intervalo, antes da gente entrar no ar, na verdade, que dia desses eu vi no Jetafona, eu vi um monte de ônibus, muito ônibus parado ali dia de semana, na segunda-feira, bastante ônibus parado ali em frente da UENF. Na hora, eu estava de férias ainda, eu falei assim, será que está acontecendo alguma coisa? Acho que vou acionar a redação para ver. Aí depois eu lembrei, não, as aulas voltaram também na UENF. Então eu queria que você falasse para a gente como foi esse processo de retomada das aulas na universidade, sobretudo quem estava distante, essas pessoas que vêm de fora estudar na UENF, ficam em alojamentos, ficam em repúblicas, alugam apartamentos, enfim, as pessoas que estavam longe devido à pandemia, se essas pessoas já estão retornando, a UENF está funcionando 100% da capacidade, como está a situação hoje da universidade? Bom, de novo, bom dia para todos, bom dia, Nado, bom dia, Marco Antônio. Na realidade, esse processo de volta foi um processo longo porque precisa ser um processo seguro, não? Então, desde outubro do ano passado, a gente está num processo progressivo de retorno ao funcionamento normal da nossa universidade. Inicialmente começamos trazendo professores, a parte de pesquisa. É bom deixar claro que o restaurante universitário nunca parou, agora está parado por um problema de manutenção. Mas a gente foi fazendo e a cada mês, seguindo como é que estão os casos da Covid, e sempre escutando as outras universidades públicas que têm hospitais, que têm especialistas dentro da área, a gente ia colocando um passo à frente. Então, nós chegamos, inclusive, a pagar um auxílio retorno para estudantes, para professores e técnicos. No caso específico dos estudantes, foi R$900, no caso dos professores e técnicos, R$1.500, para que pudessem comprar máscara, enfim, equipamento que entendesse necessário, porque nesse momento a segurança ou a biossegurança, embora a gente tenha uma política de biossegurança dentro da universidade, para as pessoas se sentirem seguras é mais um processo individual que coletivo. Ou seja, eu me sinto seguro se eu usasse tal coisa, então tenho dinheiro para comprar essa tal coisa. Eu me sinto seguro se eu fizesse tal coisa, então tenho dinheiro para poder fazer essa tal coisa. Mas em gestos gerais, a universidade está fornecendo álcool gel em todos os prédios, tem todos em que aí as pessoas pisam para higienizar as mãos com álcool gel, tem nos banheiros sabonete e água para poder higienizar as mãos, a gente colocando cartazes para poder incentivar o uso de máscaras. Máscaras são obrigatórias dentro do campus universitário.
Fizemos um levantamento da vacinação dos professores e temos, entre professores e técnicos, temos 98% de toda a nossa comunidade, em termos de professores, em termos de trabalhadores, não professores, técnicos e pessoal terceirizado, 98% está vacinado. Quem não está vacinado não está autorizado a estar no campo, e como tal, algumas medidas vão ter que ser tomadas, como cortar o ponto, não assinar, coisas nesse sentido. E aquelas pessoas que não podem vacinar, entendeu? Tem prescrição médica, inclusive a gente está recebendo essa informação, essa prescrição médica, e está liberando a presença deles. Tem um grupo que, por determinadas comorbidades, vão continuar em casa, entendeu? Mas a grande maioria dos professores e técnicos e estudantes agora estão voltando. Para poder dar seguimento à Covid, a gente está fazendo testes dentro da própria instituição, e aqui deixar o agradecimento à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campo do Goitacazes, na figura de Paulo Irano, que prontamente se colocaram à disposição da gente, e conseguimos alguns testes. Temos 1.000 testes na universidade para ser utilizado, com o compromisso de chegar até 3.000 dos testes que a Prefeitura está recebendo. Então, temos um protocolo a seguir dentro desse procedimento. Se a pessoa com sintoma de positivo vai para casa 10 dias depois ela volta, tá? Se encontramos, porque aí a gente vai fazer o contato com aquelas pessoas que essa pessoa teve contato. Se encontramos mais de 3 pessoas do mesmo local com a doença, a gente fecha essa sala ou limita, o pessoal da República manda para ficar em casa, enfim. E se a gente tiver um caso muito grave na universidade, várias pessoas, a gente fecha a universidade por 10 dias e voltamos daqui a 10 dias. Mas era muito importante a gente voltar, estamos voltando em segurança. No estado do Rio, somos os primeiros, junto com a Federal Rural, entendeu? De forma assim maciça, voltando agora, mas não somos os primeiros em relação ao Brasil. Já tem algumas universidades que voltaram, Santa Catarina, principalmente, tem algumas instituições que já voltaram, e está tudo dentro do planejado, entende? E assim, o tempo todo seguindo o pessoal dentro da universidade que realmente sabe sobre o assunto, e seguindo as orientações das outras universidades, dos outros especialistas, para tomar as nossas medidas. Então, acreditamos que não vamos ter problema. Logicamente, essa volta tem uma série de ações que foram feitas. Melhoramos a circulação de ar na sala de aula, melhoramos, inclusive, a interação, separar um pouco a interação, comunicar com os estudantes, conversar com eles. Estamos fazendo todos esses procedimentos para evitar a gente ter problemas mais sérios dentro da instituição. Mas problemas acontecem, e cada problema vai ser atendido, como sempre foi, como um desafio. Então, a gente toma como desafio para solucionar esse problema, e o tempo todo a gente se comunicando com o Conselho Universitário. É o Conselho Universitário que determina as ações dentro da nossa instituição, não é o reitor como uma pessoa. O reitor só implementa o que o Conselho Universitário determinou. E escutando, é importante escutar as pessoas, e assim, chega a hora de voltar. Eu, pessoalmente, esse negócio de aulas online, era o necessário fazer naquele momento, mas está muito longe de ser o ideal em relação à interação estudante-estudante, interação estudante-professor, do pessoal terceirizado com os estudantes, com os professores. A universidade é isso. É um universo de pessoas que conversam e se relacionam, e aí é que a gente aprende, entendeu? E esse processo coletivo a gente só consegue fazer de forma presencial. O processo online é um processo, foi necessário, não tínhamos outro caminho, mas de fato é um processo individualista, e apesar dos equipamentos que a gente entregou e todo, não é um processo totalmente inclusivo. Essa aqui é a verdade. Raul, voltou a funcionar em 100%, e tem até uma dúvida aqui, deixa eu só dar o crédito aqui de quem é realmente a pergunta, mas eu acredito que tenha sido da Silvana Venâncio, que sempre participa com perguntas aqui do programa, no grupo do blog Opiniões do Folha no Ar.
A Silvana pergunta sobre os protocolos que estão sendo adotados para as aulas presenciais, foi justamente tudo isso que você esclareceu aqui agora. E, por último, e ela inclui ainda, se por acaso a universidade souber de um aluno que não foi vacinado, qual o procedimento que a UENF adotará? Alunos sem comprovante de vacinação. Alunos aí, alunos ou professores ou profissionais, podem adentrar o espaço da universidade? Há um regulamento próprio da universidade? Como que está funcionando isso? Bom, na verdade, todo mundo sabe que a UENF não tem portas. Entendeu? Então, a gente não tem um sistema de poder entrar ou não entrar na UENF. Inclusive, os finais de semana, a população de campo está indo na nossa instituição de forma, eu diria que significativa. Entendeu? Então, assim, limitar a entrada é um problema para a gente. Entendeu? Nós não conseguimos fazer isso. Agora, tanto o professor quanto o estudante não podem estar no campus. Isso é bom deixar claro isso. O fato da gente não conseguir limitar não significa que eles não saibam que não podem estar lá. Então, por exemplo, no caso do estudante, a gente tem uma lista, os coordenadores receberam, aqueles estudantes que não mostraram o cartão de vacinação, eles não vão poder participar das aulas. Entendeu? Ou seja, vão ser recomendados a sair da instituição e vão levar falta naquela aula. Lembrando que na nossa instituição, depois de 25%, você já reprovou a sua disciplina, tá certo? E a reprovação por meia e por faltas em todas as disciplinas tem como consequência a expulsão do estudante da instituição. Então, é uma regra que está dentro da instituição, não foi a gente que criou essa regra, mas a presença em relação à vacinação é uma coisa que está sendo exigida pela portaria da nossa instituição. Com os professores, exatamente a mesma coisa. Entendeu? Só que não pode colocar falta em sala de aula, mas a gente está simplesmente colocando falta no professor. Vai ser colocado falta, não vacinar o ponto, e esse dia vai ser descontado. A gente permitiu na portaria que o professor, fazendo o PCR, tinha autorização para poder fazer as suas funções durante 3 dias. Então, se um professor que não vacinou, ou um técnico que não vacinou, ele quiser fazer o seu trabalho, tem que fazer o PCR, mostra esse PCR na sua direção, tá certo? E tem 3 dias de trabalho autorizados, ou seja, teria que fazer um PCR cada 3 dias, ou seja, 2 por semana. Mas no final das contas, são R$180, são R$360 que vai estar gastando toda semana para poder fazer isso, entendeu? Então, a não ser aqueles casos que comprovadamente não podem vacinar por algum tipo de doença que eles têm, ou porque as vacinas ainda não foi colocada toda, ou seja, não foi aberta a vacina, como o pessoal chama, e ele pode ter alergia a algum dos produtos, todos eles vai ser colocado falta, se o Conselho Universitário determinou, e assim o reitor da instituição vai fazer cumprir. Marco Antônio, 7h38 a gente prossegue ou a gente já vai ao nosso primeiro intervalo? Eu acho melhor a gente ir ao intervalo, mas antes eu queria A gente pode ir prosseguindo aqui, Raul, então vamos nós também com mais uma pergunta aqui também dos ouvintes, que encaixa muito com o começo da sua resposta em relação à vacinação. Você falando que o campus é aberto, né? E que recebe muita gente de outras, até mesmo como você falou no final de semana, recebe bastante gente aí, a população de maneira geral. E a pergunta da Vera Marques vem mais ou menos nesse sentido. Ela coloca o seguinte: a UENF foi criada objetivando interagir com a comunidade ao redor e contribuir para o crescimento local e global. Nesse sentido, e como funciona a divulgação por esse programa, quais os projetos de extensão que mais estão atingindo esses objetivos? Na realidade, vamos lá, não só através do projeto de extensão. É bom lembrar que durante todo o período da pandemia, quase todas as famílias campistas se vacinaram na UENF, entendeu? Então, a gente vacinou idosos quando era para idosos, a gente vacinou o resto da população adulta quando era para a população adulta, e agora estamos vacinando crianças quando o que corresponde são crianças. Então, a UENF foi um grande centro de vacinação dentro de campus do Goitacazes, e esse também é a nossa função. Não era a gente que colocava a vacina no braço, mas foi a gente que abriu o espaço para que isso acontecesse, e esse é um projeto, embora não seja um projeto de extensão catalogado na nossa instituição, mas é um projeto que nós temos
e que cuidamos com muito carinho essa relação da gente com a prefeitura, a relação da gente com a sociedade. Para além disso, a gente tem outro projeto que talvez seja mais significativo. Temos o projeto A Terceira Idade, que atende a pessoas da melhor idade, eu falaria que é isso, e essas pessoas da melhor idade encontram dentro da instituição atividade física, atividades lúdicas, atividades na área de computação, que é uma ação muito importante para que essas pessoas se mantenham ativas e mantenham o seu cérebro e fisicamente ativa e aumentar a qualidade de vida deles. Para além disso, a gente pode chamar o projeto para esporte. Nesse momento está sendo incluído dentro dos projetos a serem oferecidos pela instituição, tá certo? Em parceria com uma associação para esporte mesmo. Em parceria com a associação, a gente está oferecendo dentro da UENF e a partir provavelmente de abril já tenham bolsas nossas também para os professores que estão participando do projeto. Todo mundo sabe, é um projeto que atende uma camada da sociedade que é praticamente esquecida pelo poder público, entendeu? São pessoas com síndrome de Down, pessoas com paralisia cerebral, pessoas autistas, enfim, que realmente estão dentro disso, e a gente recolheu agora essa semana um resultado muito importante. Um dos meninos que estava com a gente nesse projeto de Paraesporte passou na instituição. Então, nós temos um estudante que vem desse projeto, que hoje é estudante mesmo do curso de graduação da nossa instituição. Para além disso, a gente tem toda uma série de projetos com a prefeitura em relação ao desenvolvimento da agricultura, em relação ao desenvolvimento de política pública, agroecologia, economia solidária. Nós temos um projeto que é incubadora de empresas solidárias, que funciona muito bem e que trabalha com catadoras de lixo, trabalha com pessoas que fazem algum tipo de costura, enfim. Temos inúmeros projetos. Temos o projeto da própria instituição, que é em relação a mostrar a instituição para a sociedade, principalmente para os jovens, atendendo nos últimos anos assim mais de 15 mil estudantes, 15, 20 mil estudantes de ensino médio, e a gente recolhe os frutos agora, esses estudantes que estão voltando, fizeram o Enem e agora estão voltando como estudantes mesmo da instituição. Então, assim, são inúmeros projetos que a UENF tem outro projeto de esporte, tem projetos de meteorologia, tem projeto na área da ciência mesmo, básica, entendeu? Tem projeto na área da educação, enfim. A gente tem inúmeros projetos, todos eles cadastrados na nossa Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Extensão, e tem outros projetos que a gente desenvolve com a prefeitura que não estão cadastrados, como, por exemplo, a castração dos animais. Nós temos uma colaboração com a prefeitura de Campos em relação à castração dos animais, tá certo? Cachorro e gato, principalmente. Estamos agora entrando na reserva, lá em São João da Barra, fazendo um convênio com o Porto, enfim, reserva, acho que é Caruara, entendeu? Isso, Caruara. A gente está entrando lá num espaço que está sendo criado para a educação ambiental, onde a UENF vai ter uma forte participação desse espaço de educação ambiental. Na área de meio ambiente, a UENF monitora alguns biomas específicos da nossa região. Então, enfim, é uma universidade totalmente a serviço da sociedade, isso não tenhamos a menor dúvida. E vai aparecer lá no cartaz de entrada da UENF, nesse aniversário de 100 anos do Darcy, aniversário de 100 anos do Brizola, e os 10 anos da perda do Niemeyer, vai aparecer um cartaz referenciando os 3 na nossa instituição, lá na entrada, e deixando bem claro uma universidade ao serviço da sociedade, entendeu? E a nossa função principal aqui é ciência e educação para a sociedade, entendeu? Então, assim, são inúmeros projetos, Arnaldo. A gente poderia começar a colocar projeto quilombola, projeto que atende outro tipo de culturas, enfim. É amplo. A nossa ação com a sociedade é o selo principal da nossa instituição, todo ela através de pesquisa. Ou seja, se a gente está trabalhando hoje com o Paraesporte, é no intuito de saber qual é o efeito que tem isso
dentro desses meninos, quais são os resultados, como entraram, como estão saindo. Então, a gente faz pesquisa com todos esses projetos, não é só fazer por atender. Já que estamos atendendo e estamos fazendo, vamos fazer pesquisa para saber exatamente como podemos melhorar esse atendimento e que essas experiências possam ser replicadas em outros municípios. Então, para esporte, a gente está trazendo agora para o ENF, tentando levar também para Cabo Frio, entendeu? Então, assim, é toda uma ação na parte social da nossa instituição que ela não parou durante o processo da pandemia. Ela continua funcionando. Vamos então, agora então, Arnaldo, vamos a um intervalo, mas quando você falou, Raul, do Paraesporte, eu ia começar até já dando os parabéns pelo envolvimento de vocês com o Paraesporte, que por eu ter trabalhado com esporte muitos anos, eu vi o crescimento do Paraesporte no Brasil, eu vi a importância que isso, o benefício que traz isso para os meninos, para as meninas. É muito bonito isso. E é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E o Brasil sempre se destacando, e Campos com um destaque muito grande no Paraesporte. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o Marco Antônio, pois não. Marco Antônio, se me permite um minuto, tentando fazer aquilo que as universidades americanas fazem de melhor dentro dessa parte, entendeu? Trazendo o esporte para dentro da instituição, financiando e cuidando do esporte a partir da instituição, entendeu? Isso exatamente. É uma parceria que os americanos fazem muito bem e que é excelente, entendeu? E que poucas universidades fizeram isso no Brasil, pouquíssimas. Uma que fazia e que infelizmente acabou foi a Gama Filho no Rio de Janeiro, você já deve ter ouvido falar, que ela dava bolsas de estudo para grandes atletas. E isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos é um grande exemplo. Se você não for um atleta de ponta, pelo menos você tem a sua educação garantida, né? Formação profissional. Bom, agora vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar e voltamos em instantes. Fique conosco.